Sejam todos muito bem-vindos a mais um TurbinaCast, o podcast da VBPO que fala de vendas de empresário para empresário. E hoje eu estou com um convidado muitíssimo especial, aguardava já há bastante tempo a vinda dele aqui ao nosso TurbinaCast, ele que é o presidente de um grande grupo empresarial com destaque em todo o cenário nacional e fora do Brasil também, e além disso é um homem de vendas, o Paulo de Souza, presidente do grupo Eco7. Seja muito bem-vindo, meu amigo, cliente, referência para mim, Paulo. Aliás, é um privilégio estar nesse momento com vocês aqui e falar de um assunto que é tão importante, que é venda, né? A gente tem paixão por isso, a gente se criou e hoje vive-se disso aí. Então, do Grupo Eco7 é uma empresa que vem numa ascensão muito grande. A gente sabe que produzir um produto é fácil, difícil é vender, né? Então, se tivesse mais profissionais de venda, se produzia mais nas empresas, né? O que mais falta não é tecnologia, o que mais falta é pessoas capacitadas para colocar o produto no mercado. Então, realmente, quem entende isso aí, e é uma das melhores profissões que tem no mercado hoje é venda mesmo. É um processo que eu sou apaixonado, né? Que legal, Paulo. O Paulo, ele além de ser referência como gestor, a história dele toda vem da venda. E a gente vai falar muito de vendas, Paulo, porque é uma carência que tem no mercado realmente hoje, é o nosso foco aqui, é tirar a venda do papel e colocar na vida real do empresário, com dicas práticas de como os nossos seguidores podem melhorar sua performance em vendas. E eu acho que só você contando a tua história já vai ser uma inspiração e também vai ser muito conhecimento para quem está nos acompanhando. Eu quero começar, assim, sabendo de ti um pouquinho da história da Eco7. O que é o Grupo Eco7 hoje? Como surgiu? Qual o principal foco de vocês lá? Para que o público que nos acompanha saiba e conheça mais dessa empresa que traz muita tecnologia no seu DNA, né? Querido. É muito simples a gente falar sobre isso, Andreas, porque eu comecei em 1990 a vender colchão, né? E isso faz 35 anos. Comecei a vender porta a porta. Eu vendi colchão porta a porta e a coisa que eu aprendi já para quando eu comecei é que a pergunta que eu faço para qualquer pessoa que quiser vender hoje: quantos não você suporta num dia? Barbaridade. E a resposta tem que ser infinitas, né? Porque toda venda começa com não, tu sai de casa com não e tudo começa com não. Eu vim de porta a porta até 2008, imagina, 2008 como que eu fundei a Eco7 de verdade. Então, eu sempre fiz essa venda e a minha paixão é vender. Eu vim agora de um treinamento de venda, agora à tarde na empresa, um treinamento de fechamento. Olha que legal, hein? As pessoas, elas têm carência afetiva e às vezes não estão preparadas para as objeções. O cliente começa a botar objeção, acho que o cliente não quer. A objeção não é que ele não quer, ele só quer ser convencido. Então, a gente trabalha 12, 15, 18, 20, até 22 objeções, até 22 não do cliente para ter um sim. Então, eu aprendi muito a lidar com isso, né? E eu digo para as pessoas sempre, quando você tiver 1 milhão de não, você tem 1 milhão na conta também, né? Então, mas a gente entende as coisas. Então, acho que o não faz parte do dia a dia de todas as pessoas. A gente tem desde a infância isso aí. Eu fui buscar me preparar muito para isso. Não adiantava eu botar uma empresa, fabricar um produto que eu não domino a venda dele. Aí eu seria refém do mercado. E não posso ser refém do mercado. Eu fui vender primeiro, me capacitar a vender, para depois produzir. Hoje, o principal produto do Grupo Eco7 são colchões terapêuticos. São colchões, os colchões diferenciados que a gente trabalha hoje no mercado, Andreas, porque se você for pensar numa empresa, não coloca mais uma empresa no mercado. Quando eu comecei a Eco7, nós tínhamos mais de 400 empresas no segmento que eu comecei na época, né? Isso em 2008, 4 de julho de 2008, vai fazer 17 anos agora. E na época tinha empresa que tinha 30 anos já. E na época, quando nós começamos aí, o que nós faturávamos meses, as empresas faturavam hora, né? 10 anos depois, nós passamos as 400 empresas em faturamento. Porque eu disse sempre assim, eu tenho que ser primeiro a melhor e depois vou ser a maior. Eu tenho que ter melhor produto, eu tenho que ter melhor tecnologia e eu tenho que ter melhor equipe. Você não consegue prosperar uma empresa 100% com a equipe 50%. Tem que capacitar e qualificar a equipe. E essa é a questão. E o vendedor tem essa questão muito que às vezes ele aprende a vender dentro do primeiro ano, depois fica repetindo, né? E ele não inova, ele não busca mais conhecimento. E nós temos 52 treinamentos semanal no Brasil. Hoje são as ilhas de treinamento no Brasil semanal, porque se você sai para a rua toda semana, tem que dar uma esvaziada do negativo, se abastecer positivo e voltar ao mercado de novo.
O vendedor que não treina, ele automaticamente ele não se dá conta, mas ele vai saindo do mercado. O mercado vai tirando ele fora. Enferruja. Enferruja muito rápido, né? E eu aprendi a vender porta a porta, vender para quem não quer. Eu vim para Chapecó em 2004 sem saber onde é que era a igreja de Chapecó. E meio ano depois eu conheci toda a cidade, as pessoas. Então, eu rompi essa barreira do desconhecido. Então, para mim, isso não era um problema chegar na casa que eu não conheço, entrando na empresa de quem eu não sei de quem é. Eu me apresento e falo do que eu faço. E muito orgulho da profissão. Eu sempre falei, cara, o que tu faz, Paulinho? Vende colchão. Meu Deus, vende colchão. Parecia que assim, que vender colchão é aquilo que negócio que não tem outra coisa para esse cara fazer. Porque as pessoas não conseguem entender que a venda é uma profissão nobrérrima. Porque cada real movimento no país passa pelo movimento do vendedor. E a pessoa não se coloca nessa posição, não se valoriza quanto deveria se valorizar e não estuda quanto deveria estudar a sua profissão. Tem que estudar a profissão. O Grupo Eco7 hoje, Paulo, ele tem outras empresas, além, obviamente, da indústria de colchões. Você também tem a comercialização de espumas, você tem outras empresas associadas, agregadas aí ao grupo. Quantas pessoas ao todo você tem envolvidas na venda hoje? Só no colchão nós somos 968 distribuidores. Que daí eles têm as suas equipes, que esse controle a gente não tem daí, né? Mas são 968 ativos hoje no mercado. 968 né? Distribuidores. No ano passado, formamos 112 novos. E esse ano a meta é formar 150 novos distribuidores esse ano 2025. Nós estamos na Madescência, por exemplo, eu tenho 23 representantes do Brasil da Madescência. Nós crescemos na Madescência esse ano 26% de crescimento no primeiro trimestre e o segundo se encaminha para 35% de crescimento em faturamento. Que bacana isso. A nossa indústria química também, a indústria química, a parte de vem numa ascensão muito grande no mercado hoje, né, pela qualidade do produto e pela qualificação das pessoas que estão frente ao trabalho também. E então vem crescendo, está com 12% de crescimento até aqui esse ano, a indústria química nossa. O colchão está com 6%, está com menos crescimento, mas está com crescimento também, porque fala-se muito em crise. Eu digo assim, o Brasil é o país das oportunidades. A crise ela é política, a crise ela é emocional, então a crise política e emocional afeta o financeiro. Se você não se envolve com a crise política e emocional, você também não é afetado no financeiro. Então é como você vê as coisas. Então a gente vê oportunidade hoje onde as pessoas estão vendo uma dificuldade. E nós criamos produtos e criamos alternativas também. A gente não fica sentado vendo o que vai acontecer. Eu criei uma linha nova agora na Madescência, criei uma linha nova também na Eco7. Então, eu tenho que estar criando produtos novos, tenho que estar inovando o nosso produto, nosso mix também, de acordo com as situações vai andando. Não pode ignorar os fatos, né? O empresário não pode parar, né? Mas nem pode parar, querido. Não existe parar isso aí, né? Porque a gente tem que estar sempre avançando e eu digo assim, cabeça nas estrelas e pé no chão. Mais cabeça nas estrelas, né? E eu digo assim para você sempre, eu sempre digo, aliás, hipótese utopia, eu falar isso aí. Eu só vou reclamar o dia que reclamar dá dinheiro. Enquanto reclamar não dá dinheiro, eu vou trabalhar. Se reclamar desse dinheiro, tinha bastante gente aí nadando no dinheiro. Né? Eu nunca vi ninguém ficar rico sentado atrás do balcão reclamando. Eu vi as pessoas levantar de trás do balcão e trabalhar e ficar rico. Paulo, o ano passado nós implantamos lá a turbina de vendas. A gente já ficou um ano e meio, mais ou menos, né? Trabalhando com o teu grupo lá. E eu lembro que lá no início, quando nós iniciamos essa rotina de implantar a turbina de vendas no grupo Eco7, logo no início você deu na mosca, assim, não. O que eu quero é criar uma rotina de treinamento para a nossa turma lá, para o grupo de distribuidores, e a gente fez isso e programou isso e acabou virando o Sextou com o Andreas. Nós fazíamos todas as sextas-feiras envolvendo os distribuidores do Brasil inteiro, né? Naquele momento lá, o que você sentia assim que estava faltando no grupo? Acho que, aliás, você trouxe uma identidade para dentro da Eco7 chamada organização. Planejamento estratégico. Porque as pessoas, elas começam, vai muito na motivação, e isso estava muito solto. E você apresentou um projeto que nós era para ser 90 dias, enfim, durou 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Toda sexta-feira nós tínhamos Sextou com o Andreas. Foi a melhor coisa que eu fiz até aí, foi ter feito essa parceria contigo nesse período, e nós conseguimos consolidar a venda, e nós batemos um recorde nós quebramos um recorde, uma situação que nós tínhamos 15 anos consecutivos, junho vendia menos que maio.
E no ano passado, junho vendeu mais que maio. Mais que maio. E você disse, é possível vencer? É, mas partindo do princípio de se organizar. Então, as pessoas começaram a planilhar o trabalho deles, começaram a se organizar. Você trouxe essa reestruturação dentro da nossa equipe. Processo, né, Paulo? Processo. Principalmente o processo que estava muito solto e estava muito na motivação. Uma motivação por si só, sem base, ela tem uma duração curta. E quando a motivação ela leva uma estruturação junto, ela se consolida mais no mercado. Então, você trouxe isso e realmente foi um ano assim para nós excepcional 2024. A prova que, além do crescimento da venda, formamos 112 novas distribuições e se engajaram com a gente para o projeto que entrou agora em 2025. Né? Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção no Grupo Ecosset é justamente essa tua obstinação de estar sempre formando pessoas, multiplicando conhecimento, né, Paulo? Tu sabe que eu tive com Flávio Augusto lá em São Paulo e ele tocou muito nesse assunto, né? Que o empresário que escala, ele é o empresário que sabe escalar gente, né? E isso está muito presente no Grupo Ecosset. A turbina de vendas foi um processo que nós implementamos, mas vocês têm lá uma gestão de expansão, vocês têm uma gestão de capacitação que está rodando o Brasil, que está fora do Brasil fazendo isso também, com constância, né, com disciplina, permanentemente formando essas pessoas. Da onde vem essa tua obstinação por compartilhar? Você é uma pessoa muito generosa, você compartilha o conhecimento, você faz chegar até as pessoas, você se preocupa com as pessoas, isso está no teu DNA, né? Eu acredito muito num propósito de vida, Andreas. E meu propósito de vida que eu defini para mim, junto com Deus, em nome de Jesus, que é transformar a vida das pessoas. Tudo aquilo que eu queria que um dia alguém fizesse para mim, eu faço para as pessoas hoje. Então, nós oportunizamos as pessoas a construir as suas próprias histórias. Então, a gente prepara, a gente não busca pessoas prontas no mercado. Nós capacitamos quem vem. Nós pegamos pessoas que nunca venderam nada. Eu até prefiro, às vezes, do que pegar um cara que vem cheio de vício de venda, né? E a gente capacita essa equipe de forma contínua. Nós temos um setor de capacitação e expansão da empresa, nós temos a coordenação da parte de venda da empresa, eu tenho meu filho coordenador de vendas hoje dentro do grupo, e eu estou frente a esse projeto todo, que eu gosto muito da venda em si, faço treinamento toda semana, faço os intensivos de venda de produto, faço intensivos de venda de tecnologia, porque é uma coisa que eu tenho muita afinidade, eu gosto muito de fazer isso aí, né? Então, a gente não cansa de ter esse trabalho contínuo. Então, eu creio que a grande inspiração da gente vem em você ver as pessoas evoluindo e transformando a sua própria vida com o projeto que você deixou para elas, e elas se entregam ao projeto, elas se entregam a isso aqui, e elas se engajam. E eu vou dizer para você, querido, que a pessoa que não tem o DNA daquilo que ela faz, ela não tem resultado constante. E as pessoas hoje, eles têm o DNA da Ecosset na veia. Então, as pessoas, elas compram a ideia, eles estão juntos, e principalmente a gente entender e respeitar o espaço de cada um. A gente não se envolve em nada pessoal das pessoas, e sim profissional. Agora, tem um ponto que eu digo para ti, Andreas. Eu não invisto em pessoas com vida pessoal mal resolvida. Essas pessoas são uma gangorra, né? Então, ele vive 8,80 todo dia. Então, pessoas que têm a vida pessoal mal resolvida, você vai investir um tempo, vai gastar um tempo, uma energia, e o resultado não vai ser positivo. Então, pessoas que têm a vida pessoal bem resolvida, é fácil de você colocar e conscientizar do trabalho. Mas quando a tua vida pessoal mal resolvida, ela não está de bem com ela mesma, ela não se resolveu, essas pessoas é difícil que elas consigam vencer em qualquer atividade, não é na nossa, em qualquer uma, né? Uma coisa que eu acho muito bacana, né? E aí, vindo um pouquinho para o trabalho que a gente desenvolveu, que eu pude, inclusive, presenciar lá, é o engajamento dos teus distribuidores, né? Eles realmente são muito engajados. Eu lembro que nós fazíamos todas as sextas-feiras o ciclo de treinamento para implantar o processo da turbina de vendas. Aliás, eu lembro que um dos nossos slogans lá era transformar os distribuidores de empresários para empresários, né? E realmente a gente acabou criando muitos amigos lá nesses 900 e tantos distribuidores por conta dessa conexão. Mas o pessoal é muito engajado lá no Grupo Ecosset. E eu, enquanto a gente desenvolvia
o processo da turbina de vendas, trabalhando lá com planejamento, com preparação, com prospecção ativa, transformando as pessoas em vendedores realmente ativos, né? Trabalhando técnicas de spin selling, técnicas de venda consultiva, técnicas de negociação, tudo aquilo que faz parte do nosso processo a turbina de vendas. Eu percebia também que além da absorção que eles tinham do conhecimento técnico, muito disso vinha por características comportamentais. Por mais que na turbina a gente trabalhe muito forte isso também, lá eu pude aprender. Eu pude aprender muitas questões comportamentais que já faziam parte do DNA do grupo. E uma das coisas que me chamou muita atenção, tem vários livros aí que a gente usa como base para trabalhar assim, a construção do resultado. Eu acredito muito que o resultado positivo, ele vem de ações positivas. E as nossas ações positivas, elas vêm de um pensamento que está focado no positivo. Para que esse pensamento esteja focado no positivo, passa por isso que você falou. A pessoa precisa estar num ambiente positivo, bem resolvida, bem organizada, precisa fazer boas escolhas, estar nos locais certos, com as pessoas certas, lendo os livros certos, escutando a música boa, enfim... o ambiente em que ela está tem que ser favorável. E isso, para mim, na minha mente, que sou muito racional, tem uma lógica muito bonita. Mas enquanto eu estava trabalhando com você, eu desenvolvi essa lógica e você entrou numa live, foi fantástico. E aí você disse assim, Andreas, tem uma coisa que é ainda mais importante do que essa lógica, é colocar o coração. E esse componente do coração... Eu vou te dizer que eu faço muitas palestras pelo Brasil, eu adicionei nas minhas palestras e veio de você. Então, além dessa lógica racional, colocar o coração lá no trabalho, eu tenho trazido isso muito forte, porque isso move as pessoas. Como é que você consegue botar o coração lá das pessoas, 900 e tantos distribuidores que eu vejo nas convenções com o coração lá na Eco7? Tudo está dentro do propósito da gente, que a gente tem com relação aos nossos princípios e valores, Andreas. Respeitar muito o espaço do outro e da gente ver a nossa felicidade no sorriso do colega. E nós temos um slogan muito forte dentro da empresa, que é transformar pessoas simples em estrelas. Então, a gente transforma pessoas simples que vêm para trabalhar conosco em grandes empresários, em grandes pessoas no sentido de entender a vida, em ser o melhor pai, ser a melhor mãe, ser o melhor filho. Então, trabalha-se muito aquém de simplesmente uma relação fria, vender e ganhar dinheiro, vender e ganhar dinheiro. Não, gente, é muito aquém disso aí. Então, quem não entende esse processo todo, ele acaba trabalhando uma relação muito fria e acaba não vendendo, porque a nossa venda, ela é uma venda de emoção. E a venda de emoção vem como, Andreas? É o momento que você está ali, eu preciso estar bem. Então, a gente se desafia todo dia a começar um dia agradecendo a Deus, a encerrar um dia agradecendo a Deus, iniciar um dia com a informação positiva, ler algo positivo todo dia de manhã. Então, a gente sempre inicia um dia sempre agradecendo esse espírito de felicidade, esse espírito de gratidão pela vida, porque a gente não comemora aniversário, não comemora uma festa, uma venda. A gente comemora a vida, a conquista diária de estar aqui. Então, esse valor que nós temos pela vida, eu tenho isso por problemas que eu tive na minha infância, né? Então, há 1 ano e 2 meses, fui atestado praticamente em óbito. E depois, aos 7 anos, eu fui internado por cegueira, por desnutrição, por a pobreza da minha família, da linda miséria, né? Então, me fez dar muito valor para a vida. E eu dou muito valor para as pessoas. Eu tenho um carinho absurdo por cada um que chega na fábrica. Eu abraço pessoas que fossem meu irmão de verdade. Eu quero ajudar aquela pessoa. Eu sinto que eu tenho uma missão de transformar a vida daquela pessoa que está ali. Sendo sincera, mostrando o caminho para ele como fazer, sempre o papo reto, conversando com ele e mostrando que ele é capaz de fazer. Porque as pessoas, o mundo vai judiando das pessoas e vai dizendo que a gente não consegue, que é difícil, sucesso é para poucos. E a gente mostra o outro lado, que ele nasceu para vencer. Diferente disso, é uma escolha dele. Toda pessoa nasceu para ser próspera. A prosperidade é uma coisa divina, o fracasso é uma coisa humana. Se eu entendo que a prosperidade é divina, se eu me conecto para as coisas boas, eu vou ter sucesso. Sucesso é uma coisa que não existe. E uma das coisas que fez muito nosso pessoal ter sucesso a partir do seu trabalho na empresa nossa é a organização. Porque nem todo organizado é rico, mas todo rico é organizado. Então, se a pessoa entende que Deus não habita onde tem bagunça, e a bagunça interna e externa. Então, eu tenho que organizar minha vida, organizar minha casa, organizar meu trabalho. Eu nunca carreguei um material de trabalho em porta-malas de carro.
O meu trabalho vai em cima do banco. Cara. Isso ali é minha ferramenta de trabalho. Isso ali é que me faz o meu dia a dia acontecer. Então, o valor que eu dou, o cuidado que eu tenho com o meu trabalho, o cuidado que eu tenho com as pessoas, o cuidado que eu tenho em opinar, principalmente em entender o momento da pessoa. Às vezes, Andreas, a pessoa vem lá reclamar de um monte de coisa e tu sabe que é o momento que ela está vivendo. E você entender ela não quer dizer concordar, entender. Querido, vem cá, vamos por esse caminho aqui, é mais fácil por aqui. E não criticar. A gente não critica ninguém, querido. A gente não tem competência para criticar. Eu tenho que entender a pessoa e tentar ajudar no que eu posso ajudar ela. Então, isso faz criar esse engajamento todo que nós temos na empresa. Eu fiz uma convenção agora no Coração do Santinho para 620 pessoas. Eu vou fazer uma convenção agora dia 12 de julho aqui para 1.200 pessoas de Chapecó. Então, são um engajamento que as pessoas têm um amor muito grande, um carinho, um respeito por isso. Por quê? Elas se sentem valorizadas. Cara, nunca menospreze ninguém, nunca humilhe ninguém. Valorize as pessoas. Se você entender a riqueza que tem nisso, e você exaltar e mostrar para quem você pode, você consegue ser incansável nisso. Né? E mudança de hábito. Eu trabalho muito em cima disso. Eu li um livro do David Schwartz, 91, A Mágica de Pensar Grande. Cara, pensar grande é mudar hábito. Muda hábito. Em vez de reclamar, cara, silencia. Em vez de questionar, cara, aponta uma solução. Então, se aprendeu muito isso, né, durante a vida. E é uma coisa que eu carrego muito comigo. E eu tenho uma paixão doida no meu povo. Eu digo assim, meu povo é um povo, cara. Eu me emociono, eu choro falando com eles Essa é uma característica tua. Cara, você coloca realmente a emoção ali no teu dia a dia, na flor da pele. Eu tenho paixão pelo meu povo, cara. Eu tenho uma paixão por eles, mesmo que ele não vendeu nada no mês. O meu carinho e respeito por ele é exatamente o mesmo, porque eu não vejo número em pessoas. Eu vejo sentimento, eu vejo vitória, porque às vezes o cara vendeu bem um mês, tu exalta o cara, mês que vem ele não vai vender. Aí tu vai fazer o quê? Não, querido, não vê número nas pessoas. Vê nas pessoas um ser humano, um parceiro, um amigo. Hoje ele não está bem, amanhã vai estar. Então, querido, o mundo ele vai trocando. Então, se você não consegue ter essa sensibilidade para lidar com pessoas, talvez o seu negócio não seja lidar com pessoas. Então, tem que ter sensibilidade. Hoje, ser um CEO de uma empresa, um gestor de vendas, cara, é você abraçar as pessoas e estar junto. Não é ficar colocando meta, bateu a meta, aumenta a meta. Aquela coisa fria, aquela coisa que parece uma tortura. Não vai vencer na vida assim, queridos. As pessoas dão o seu melhor se você conseguir entender a essência, o melhor dela. Aí ela dá o melhor dela também. Mas tem um detalhe que eu considero bem importante, assim. Um dos aspectos comportamentais que o bom profissional de vendas tem que ter é a ambição, né? E lá no meu convívio com o Grupo Eco7, eu percebi realmente que as pessoas prosperam lá, elas querem mais, elas têm essa ambição de melhorar não só financeiramente, mas como pessoas também, intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, elas estão realmente sempre querendo melhorar. E eu vi muitas e muitas histórias de profissionais de vendas, distribuidores, que iniciaram numa situação assim, realmente até com dificuldade para iniciar o próprio trabalho financeira e que hoje eles construíram belas casas, bons carros, viajam com a família, eles realmente prosperaram. Isso porque eles têm dentro de si a ambição também. Agora, quando você coloca dessa forma assim, eu olho para o sentimento das pessoas, não existe essa pressão no Grupo Eco7. Isso eu considero uma técnica de gestão e de estímulo à ambição que realmente conecta as pessoas, né? Porque eu digo assim, André, se a pessoa sai do emprego dela e ela vem para empreender, ela vem para construir a liberdade dela. Eu não posso colocá-la dentro subordinado e ela voltar a perder a liberdade dela. Eu tenho que deixar ela pensar. Inclusive, eu digo para as pessoas, você tem a oportunidade de errar, inclusive. Você erra e corrige e não condena ninguém quando a pessoa comete uma coisa errada. E um dos pontos assim que eu vou dizer para você, André, que eu percebo nas empresas e que nem todo líder consegue entender, que o líder ele é autoridade no mundo espiritual. E se o líder fala mal, ou se o líder pressiona, se o líder fala qualquer coisa errada do liderado dele, ele não consegue prosperar. Por mais que a pessoa se esforce, não consegue vencer. Então o líder tem que limpar o coração dele, o líder tem que ter o coração dele puro, o líder tem que ter um sentimento muito verdadeiro com as pessoas, um sentimento muito bom com as pessoas, porque isso vai descer bênção para as pessoas que ele lidera. O líder é aquele cara que ele acha que ele é autoridade, que ele manda, que ele pode, que ele fala mal de quem não vendeu. Cara, não é por aí que a empresa vai crescer.
A nossa empresa cresce na velocidade que ela cresce, em número de pessoas, em número de faturamento, por ter essa sensibilidade de respeitar nas pessoas, isso, o tempo das pessoas, respeitar o momento dela e ter esse carinho muito verdadeiro por cada um. Paulo, o primeiro propósito da Turbina de Vendas é tornar a empresa muito mais ativa na venda. Então, nós temos uma primeira etapa do método, do nosso processo, que é tornar a empresa mais ativa, é preparar a equipe, é estabelecer o método, é a gente criar uma prospecção ativa, é a gente trabalhar muito forte no follow-up dos negócios. Depois a gente vai recheando isso com técnica e aí, ao final, a gente realmente trabalha na escala, usando todas as tecnologias que nós temos hoje, marketing digital, enfim, uma série de tecnologias que nós temos à disposição. Então, o propósito inicial é a gente trazer a empresa para uma situação ativa de vendas e logo em seguida a gente potencializar isso. Como diria lá Jim Collins, né? Dá tiro de revólver e depois dá um tiro de canhão para que a gente atinja a escala. Todo o grupo Eco7, ele tem essa característica, né? De ter uma atividade na venda. A venda na Eco7, ela não acontece de maneira passiva, né? O que você atribui assim, que a tua equipe vem melhorando, que ela vem se desenvolvendo nesse trabalho de venda ativa? O que foi trabalhado nesse processo todo de Turbina de Vendas, aliás, é essa visão de eu sair de um vendedor para o empreendedor, né? Ou seja, de eu não ser só um distribuidor e sim ter uma distribuidora, ou seja, eu distribuo produtos de uma marca. E nós temos mais de 300 itens hoje. Eu não sou mais um vendedor de colchão. Eu tenho uma distribuidora de produtos da marca Eco7. Eles começaram a ter esse entendimento e eles criaram, por exemplo, hoje, em diferentes nichos de mercado, eles conseguem agregar valor na venda. Ou seja, se eu vendia um colchão, hoje eu vendo um colchão mais 5, 6 produtos junto no produto, então eu consegui mudar o meu ticket médio por pedido. Que bacana. Eles conseguiram entender que, se eu estou na casa do cliente, tem essa oportunidade, eu posso aumentar o ticket médio, eu tenho o produto. Detectei necessidade, apresento a solução e aumento o ticket médio de faturamento por venda. Então, isso puxou muito a nossa régua para cima de faturamento, estabilizou muito mais a nossa venda, fez a gente ter crescido nisso aí. E que dentro do trabalho que você fez na empresa, isso, as pessoas conseguiram ver isso na prática, né? E conseguiram medir esse resultado. Se eu tinha uma oportunidade na casa do cliente e vender para 5 mil, eu posso vender para 7. Eu estou aumentando 20% a 25%, 30% do meu faturamento sem o esforço a mais. O esforço eu já fiz que está lá. Então, por que não trabalhar um leque maior de produto, né? Então, essa abertura da visão, né, da pessoa em relação ao próprio negócio que tem nas mãos, né? De sair do eu, vendedor, que você falou há pouco, para o eu, empreendedor, né? Olhar isso com olhos diferentes e enxergar isso além daquilo que ele vinha enxergando até aí, da oportunidade dele. Uma coisa que me chama muito a atenção lá na Turbina de Vendas a gente trabalha o método SPIN, né, que é um método de vendas consultiva, onde a gente já sabe, né, o vendedor que mais vende é aquele que mais escuta, aquele que realmente identifica o problema que o cliente está enfrentando, que faz as perguntas certas, não é aquele papagaio, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção desde o início, o método SPIN, que é o método de perguntas abertas para tirar do cliente, enfim, a situação atual dele, os problemas que ele enfrenta, as implicações desse problema e construir uma solução com ele, ele é um método que nós trabalhamos tecnicamente, treinamos a equipe e eu percebi que a equipe amadureceu muito com relação a isso. Mas sempre me pareceu que esse método SPIN intuitivamente já estava no Paulo. O Paulo tem uma história de campeão de vendas em todas as empresas que ele passou antes de ter a empresa dele, né? Como é que você desenvolveu isso? Foi uma percepção natural pela tua atividade na venda? Porque eu vejo que você faz muito bem isso, você faz as perguntas, você consegue trabalhar essa venda consultiva com muita maestria. Quando é que você começou a perceber isso e aplicar isso na prática? É muito simples, Andreas, porque a gente, quando vem do mercado, eu vim da lavoura com o pai, fui dentro do descalçado, né? E você, quando vai para a venda, eu já fabricava calçado em casa e vendia final de semana e via que dava como diz meu filho, dá um pila papai. Olha aí. Dava dinheiro. E a gente, a ingenuidade tem um lado positivo quando você vem para uma atividade que nem a nossa. Ou seja, você ouve algo, acredita e você vai fazer. A pessoa que vem meio sabendo das coisas, vem já meio preparada, meio armada, ela não...
ela não está aberta para absorver aquilo que deveria absorver ou ver o que pode acontecer. Eu bati recordes de venda durante todo o período nosso lá na companhia, que eu trabalhei antes. Eu ganhei 7 carros de prêmio, né? 7 carros de prêmio de venda. Por isso eu te apresentei no início, antes de presidente do Grupo Eco7, é um homem de vendas. Em 95 ganhei um carro de prêmio, já em 95, né? Fui campeão de vendas disparado no Brasil. Eu representava 52% do faturamento da indústria, né? Barbaridade. Eu sempre vendi muito, eu gosto de vender mesmo de fazer barulho. Mas quando a gente começou a entender, eu entendia muito, o Luiz Marins falava que a gente não vende produto, a gente muda o estado mental das pessoas, né? E para mim a melhor venda que tem é vender para quem não quer comprar. Eu amo de paixão vender para quem não quer nem ouvir falar. E aqui tu senta, conversa. Eu li um livro, do livro Habilidade com Pessoas, Les Glebin, esse livro ensina como fazer uma crítica, palavra que você não usa. E eu sempre levei muito a sério isso, né? E quando eu li um livro do João Girard, que falava assim que eu fui campeão de venda de carro, né? Tá, mas o que esse cara faz que ele é o cara que mais vende carro no mundo, né? Então, para mim, tudo que esses caras que eu li nos livros era uma verdade. E aquilo eu praticava. Eu fui fazer um curso dele, Carlos, o curso Carlos Reis, Buraco e Vendas. E dizia, como é que tu faz a pergunta? Como é que eu conduzo uma demonstração, a apresentação do produto? É onde ele fala, ó, vendedor não opina. Vendedor vende característica e benefício. E o gosto não se discute, né? E para mim aquilo era uma verdade. Se o cara falou isso, eu sigo. Eu não questiono. Eu não trago o que eu acho. Eu não tenho que achar nada. Se eu quero ser um profissional de vendas, eu tenho que seguir o que os mestres dizem, né? Agora, se eu estiver para dentro de mim o que eu acho, pode não dar nada certo. Porque se eu até que vou fracassado, eu vou seguir sendo fracassado. Então, eu não posso. Então, eu isolei aquilo que eu sabia, cara, deixa eu buscar. Eu agora quero vender. Eu quero ser o melhor profissional de venda do mercado. Primeiro o melhor representante, depois ser o melhor distribuidor. Então, eu vou aprender. Então, aquilo que as pessoas me falavam, que vendiam bem, para mim, aquilo era uma verdade, era uma lei. E em cima disso eu estudava. Eu sempre, se fosse conversar com alguém, é quem vendesse muito. Porque se eu conversar com a pessoa que vendia pouco, eu pensava, mas isso vai me acomodar. É perigoso. Então, as pessoas que vendem pouco, se aconselham quem vende pouco, se aproximam de quem vende pouco, e daí parece que tudo é confortável. Ah, que não é só eu que estou vendendo pouco. Não, querido, tu não pode fazer isso. Vai em quem vende pelo menos o dobro que você vende. Então, tem que subir a tua régua sempre subir a tua régua. Então, sempre tive muito comigo isso aí, assim, André. Eu sempre li muito livro. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. E para mim, eu sou um cara que eu não aceito não dar certo. Cara, se eu vou na casa de um cliente e não vendi, eu saio de lá, eu fico pensando tudo que eu devia ter feito diferente. Eu faço uma retrospectiva, eu reconstituo toda aquela venda. Se faltou o quê? Faltou eu falar mais o nome dele, faltou eu falar mais o nome da esposa. Eu talvez não usei da empatia, que é 80% da venda, talvez não usei como deveria ter usado. De repente eu falei mais e deveria ter falado menos e ter ouvido mais. Eu tenho que ter feito mais perguntas, fiz pouca pergunta, falei muito e perguntei pouco. Eu não envolvi o cliente. Talvez eu não usei a teoria de Sócrates, eu não peguei pelo menos 6 sim do cliente, ele tem que concordar 6 vezes comigo. E toda vez que eu falo um negócio, concorda comigo, São André? Eu faço assim também, né? Então eu vou conversando com você e você vai concordando comigo, e eu vou te envolvendo, e no fim tu comprou o produto. Uma coisa que eu nem pensava em comprar. Eu ensinei o Start, o cara disse, não, mas não quero produto. E no final eu comprei, não sei porquê, eu fui envolvendo, comprei. Então, isso que eu aprendi, e fui me aprofundando nisso aqui. Eu saí da minha verdade. Eu disse que o cara que quer ser um grande profissional, aliás, ele tem que questionar a sua própria verdade. Porque a verdade pode ser verdade só dele, e não ser uma verdade absoluta. Eu tenho que ensinar minha verdade e tenho que morrer para o velho homem não funciona. Eu tenho que nascer dentro de mim um novo profissional. Um profissional mais moderno, atualizado, buscar informação. Eu tenho que abandonar aquelas culturas falidas, cultura de família que não funciona. Meu pai fez assim, minha mãe faz assim, meu vizinho fez assim. Querido, a inovação é essa resiliência, meu velho, se não fizer isso aí... O mundo hoje é outro, né? Mas eu quero pegar em alguns aspectos bem técnicos que você trouxe aí, que eu considero fundamentais. Tu fala com uma naturalidade, né, Paulo? É muito legal te ouvir, porque você, com naturalidade, você traz um monte de base técnica. Eu concordo contigo, trabalho muito isso nos clientes. Vendedor não opina. A base da venda é a empatia. Aliás, eu tenho o meu conceito de empatia, porque no livro diz assim, empatia é se colocar no lugar do outro.
Como é que eu vou me botar no lugar do outro se eu não sei tudo que ele passou, tudo que ele já viveu, os valores dele? Mas eu gosto do conceito de empatia que diz fazer o outro gostar de você. E isso dá para fazer com técnica. E quando o Paulo fala assim, em prestar atenção no cliente, em fazer ele repetir o sim, em entrar em criar rapport com ele, fazer o espelhamento, isso tudo tem uma base muito forte de técnica de neurolinguística. Então dá para ver que realmente você estudou muito e isso está tão dentro de você que acaba ficando natural. Então isso é muito bacana, né? É bacana te ouvir como você fala com naturalidade de técnica de vendas. O vendedor não opina porque cada cliente tem a sua preferência. Imagina se todos preferissem o mesmo produto. Uma indústria igual a sua, que tem 300 itens, se o vendedor for vender só o que ele gosta, ele vai vender 1 ou 2, né? Exatamente. Então, isso é repetido à exaustão no Grupo Eco7, e o Grupo Eco7 está sempre trabalhando esse treinamento lá para a sua equipe. Mas tem uma coisa que também é importante nos aspectos comportamentais, que é a disciplina. Para a gente buscar todo dia melhorar, para a gente buscar todo dia cumprir o nosso processo, a nossa rotina de vendas, né? Como é que a gente trabalha hoje a disciplina com um grupo de 900 e poucos distribuidores, Paulo? Mas é tranquilo isso, Andrés, é bem tranquilo, querido. É que tudo parte de uma decisão pessoal tua, né? Da gente ir evoluindo e mostrando essa evolução na prática para as pessoas, né? E a gente vai trabalhando, trazendo ferramentas junto com eles, para que eles consigam entender que o vendedor está vendendo, não está comprando. Eu não posso ir para casa do cliente com o meu bolso. Como é que um cara que vende navio, ele não compra navio, mas vende navio? Ele não venderia um navio nunca. O cara que vende avião não compra avião, ele vende avião. Então, ele não vai vender pelo bolso dele. Eu digo para a minha equipe sempre, querido, nunca vai para o teu bolso. O teu bolso cabe um colchão de 2.000. O bolso do cliente cabe um de 40. Então, vende pelo bolso do cliente, não vende pelo teu. E isso é um processo que eu tenho que trabalhar muito dentro do grupo, isso, porque a pessoa vai muito pelo momento dela. Momento dela, você não existe numa venda, você tem que se neutralizar e o vendedor está ali 100%, a missão dele é servir. Então, você está ali para servir o teu cliente. Como é que você trabalha a empatia? Eu começo a conversar com o Andreas. Pelo teu comportamento, pelo teu movimento, você vai conversando e eu vou lhe entendendo. Não quer dizer que eu estou concordando com você, mas eu estou lhe entendendo. E eu começo a entender como é que o Andreas funciona. E eu entro em sintonia com você. Eu passo a respeitar o que é importante para ti e não para mim. E eu passo a direcionar o que é importante para o Andreas e não para mim. O que ele gosta, não o que eu gosto. Para mim, eu estou completamente aqui para atender você e atender a tua família. Não é o que o Paulo gosta, o que o Paulo acha. É o que o Andreas gosta, o que o Andreas acha. Então, eu estou aqui para servir. Daí eu entro em sintonia com você e a nossa comunicação se torna uma coisa muito leve. E você passa a confiar muito naquilo que eu falo. E muito mais, eu vou instigar você a falar muito mais do que eu vou ouvir. E não dou nenhuma resposta a queima-roupa. Você fala um negócio, eu paro, analiso, entenda, Andreas. Mas se nós fosse falar para esse ângulo, você entenda assim, é verdade, Paulo. Quem dá aquela resposta, e se a pessoa não está nem aí. Então, gente, não façam isso. Ansioso não vende. Se está ansioso, bota uma briga que vai caminhar, não vai vender. Não adianta vender. O ansioso não vende. Primeiro que não vende. Quem não tem dinheiro na carteira também não vende. Ele está sem que a sensação que está sem dinheiro, ele tá ali pelo dinheiro e não pela pessoa e não pelo negócio. Então, nunca gasta o último dinheiro da carteira, porque o nosso subconsciente não sabe se você tem muito ou pouco. Pode ter 100 reais da carteira ou 50, mas tem que ter. Porque senão está sempre pensando, estou sem dinheiro. O cliente falou que está apertado, tu pensa, eu também estou. O cliente falou que estou sem dinheiro, também estou. Então, logo impacta isso. Porque a comunicação que existe, a não verbal, o que as nossas mentes se comunicam, isso é o que mais pesa. Então, eu tenho que passar confiança para o teu subconsciente passar confiança naquilo que eu estou te passando. E aí tem que usar aí é uma conversa, aí é um olhar no olho, é uma tranquilidade, eu ouvir o Andreas, eu entrar em sintonia contigo, aí entra essa coisa que o teu subconsciente vai dizer, confia nesse cara tem confiança. Paulo, ó, que bacana. Nós estamos aqui fazendo o nosso Turbina Cast, né? E nós estamos com uma plateia aqui com profissionais de comunicação, profissionais da área imobiliária, e dá gosto de ver o pessoal assim, ouvindo com atenção tudo isso que você está trazendo para nós aqui e concordando e sinalizando e vibrando com todos esses ensinamentos que a gente está recebendo aqui. Mas olha que legal. Tu tocou num ponto que eu considero muito importante, né? Não julgar o cliente. Então, quando você fala assim, é vender
para o bolso do cliente, não para o meu bolso, né? Para o gosto do cliente, não para o meu gosto. É servir. Quando você fala isso, você está dizendo que realmente o personagem mais importante é o cliente. E quando a gente coloca o cliente nesse patamar, a gente já não está mais nem vendendo, a gente está ajudando o cliente a comprar, ajudando o cliente a resolver o problema dele, né? E aí eu lembro também do método Harvard que a gente trabalha de negociação, né? E a gente fez isso lá com todo o grupo Eco7 também, onde a gente cria um conceito de que aquela negociação ela só será bem sucedida se ela for ganha-ganha, se ambas as partes ganharem, né? E quando a gente fala em ganhar, normalmente vem grana na cabeça do vendedor. E não tem nada a ver com isso, né? A pessoa que está do outro lado, muitas vezes o ganhar para ela é por exemplo, uma boa noite de sono, uma qualidade de vida, saúde, bem-estar, o que ela vai conquistar, por exemplo, com o produto Eco7. Né? E o ganhar do vendedor, obviamente, que é a conquista desse cliente. Então, muitas vezes a gente pensa na grana, mas a grana é o menos importante, né, Paulo? Ela é consequência. Se pensando na grana, André, você vende um produto hoje, quer seja um imóvel, quer seja um colchão, quer seja um produto, você pega você gasta amanhã. Encerrou a tua parte que você ganhou. Mas você tem que o cliente vai ganhar por 5, 10, 15 anos ou para a vida toda? Então, quem ganha na negociação, o cliente ganha sempre. Nós estamos ali para servir. Então, tem a nossa participação, eu não posso pensar na minha participação quando eu estou negociando com o cliente. O cliente não tem nada a ver com as minhas contas e com meus sonhos. O cliente quer ver das contas dele, do sonho dele. Eu estou ali para motivar ele a realizar o sonho dele, a realizar o desejo dele em família. Essa é a minha missão. A minha parte está protegida, não tem que pensar que eu tenho comissão disso, independente do percentual. Eu não tenho que pensar na frente do cliente isso. Porque se eu penso isso, esfria a relação, a minha mente se bloqueia, se volta para o dinheiro e eu saio fora do sentimento, e eu saio fora da empatia. Porque eu fui para o lado do dinheiro, fui para o lado financeiro, e esqueci o lado do cliente como um ser humano, como alguém que sonha, como alguém que quer investir. Você falou um pouco que investe em imóveis, por exemplo. Se o cara vai comprar, ele não compra uma casa, ele compra um sonho. Ele quer construir um lar para ele construir um apartamento para ele. Aquele é o sonho da vida dele. Então, eu tenho que saber quantas pessoas tem na família, o que eles querem, o que para eles é importante. Eu gosto de casa grande e espaço grande, por exemplo. Mas todo mundo gosta disso? Não, tem pessoas que gostam de casa pequena e espaço pequeno. Entre o certo e o errado é o que funciona. Então, eu tenho que fazer o que ele gosta, não o que eu gosto. Então, se eu vou vender um colchão para um cliente, eu gosto de um colchão mais confortável, ele quer um colchão mais firme. Então, eu tenho que entender aquilo que ele gosta, mostrar a tecnologia que eu tenho, e dentro daquilo que ele gosta, eu vou atender aquele cliente ali. Então, eu tenho que ser muito sincero na minha informação sempre o cliente eu tenho que construir essa relação de confiança com o meu cliente, para que ele confie em comprar qualquer produto de mim. Então, independente do que eu oferecer, ele vai comprar, porque ele tem certeza absoluta que eu não vou lograr ele nunca, porque eu não vou fazer isso. Então, o vendedor tem que ter o olho no olho, a tranquilidade de conversar, é você olhar ele. Eu digo assim para vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês que muitas pessoas não conseguem entender, gente, quando eu falo para as pessoas, que o vendedor não tem sexo. O vendedor tem que ser que nem um anjo. E você tem que ver todo ser humano que nem um irmão. E você sempre que as pessoas conversar, você tem que ter 100%, tem que ser puro naquilo que você passa. E olhar para o olho do cliente, com a tranquilidade do cliente, respeitar muito o cliente, o espaço dele, a família dele, tudo isso tem que ser muito respeitado. Então, tem pessoas que às vezes não conseguem entender a profundidade que isso tem. Quando você entende que respeitar isso nas pessoas. Olha que legal, Paulo. O pessoal escreveu um livro, né? Mindfulness, né? Estar presente naquele momento, e você traduziu isso aqui em poucas palavras, de uma maneira assim, que qualquer leigo consegue entender, muito natural de novo, né? Mas eu acho bacana quando tu traz esses assuntos, esses panos de fundo, né? Quando a gente fala também de estar ali presente naquele momento, a gente também está falando em entender profundamente o problema do cliente, né? Então, quais os problemas esse cliente está enfrentando, o que ele busca com aquela solução que eu posso trazer através do meu produto ou do meu serviço. Isso é algo que a gente trabalha muito forte também lá na Turbina. Agora, uma das coisas que me chama a atenção é que, junto com o desenvolvimento da Turbina, nós criamos até um material impresso, nós criamos um material também digital lá para vocês,
que isso foi se espalhando através dos diversos materiais de treinamento, e até outro dia alguns distribuidores teus me chamaram, né? Olha, Andreas, hoje estava vendo esse material, que bacana que fica esse legado. A importância da empresa também ter formalizado isso, né? Seja através de vídeo, seja através de um bom material gráfico, seja através de um material digital, que hoje está muito fácil, né? Eu vejo que a Ecosset, ela trabalha muito isso, e ela vai revivendo isso para manter viva a cultura, né? Além dos encontros presenciais, que você é mestre em fazer uma boa convenção. Então, essa tua rotina também é para perpetuar o conhecimento, para expandir o conhecimento. Deve ser muito bacana também tu olhar a pessoa evoluindo no conhecimento lá de vendas e isso gerando resultado para elas, né? Às vezes eu observo que as pessoas chegam num evento, num treinamento de gabinete, num treinamento de uma convenção nossa, e sem algo para anotar. Eu pensei, vem fazer o que aqui, né? Porque as pessoas, ela entra, ela acha que, não, eu ouvi e foi importante. Até quando ela vai lembrar do que ela ouviu? Cara, escreve. Escreve do teu jeito, ou no agenda do celular, ou no agenda física, ou no caderno, mas escreve. Então, a frase de impacto anota, a palavra de impacto anota. Então, você vai escrevendo isso, você depois pega em casa e você, na semana, relê isso. Você vai lendo várias vezes a mesma informação. Isso vai trazendo dentro de você vai se construindo. Porque tudo se torna automático, Andreas, quando você repete as coisas boas. Então, se eu criei esse hábito de ler as coisas, ler, reler todo dia, vou buscando, eu vou introduzindo essa informação, daqui a pouco é automático em mim isso aí. Eu automaticamente me torno uma pessoa positiva, porque eu estou sempre lendo coisa positiva. Então, exercitando, né? Exercitando e vou trocando meus hábitos. O hábito de reclamar pelo hábito de elogiar. Então, a gente vai vendo essas trocas de hábito e vai trabalhando esse processo. Porque se eu não me construo, porque o problema nunca está no externo. O problema nunca está na economia. Eu tenho 63 anos agora. Eu toda a vida ia falar em crise. Eu já vivi 15 eleições, nenhuma boa, sempre conflitando. Então, a solução não está na eleição, a solução não está na economia, a solução não está. A solução está dentro da pessoa. Aquilo que ela decide fazer. A transformação ela é de dentro para fora. O problema das pessoas, elas que externam. Não tem, ninguém herda problema. Eu externei, eu criei eu. Então, se eu sou pai da criança, eu tenho que resolver. Então, as pessoas querem alguém que resolva o seu problema. Esse alguém não existe. É a tal da autorresponsabilidade, né? É utopia pensar que alguém vai resolver o teu problema. Tu pode te dar um norte, dar um caminho, mas não resolve. Eu tenho que resolver isso aí. Eu, como sou filho de mãe especial, minha mãe sofreu um acidente, perdeu uma parte do braço. Então, eu sempre tive que fazer tudo desde pequeno. Então, para mim, era normal fazer as coisas. Então, foi normal ter que construir, foi normal ter que fazer. Foi normal não ter comida. Aprendi isso aí, né? Então, para mim, é normal passar o dia a dia. Então, ir para a rua trabalhar, para mim, começar cedo, tocar o dia, é normal isso aí. Aprendi a fazer desde pequeno isso aí. E tem pessoas que acham que parece que as coisas vão acontecer, gente, não acontece nada. É utopia pensar que 2025 vai ser um ano bom. 2025 vai ser um ano bom para quem fizer ser um ano bom. A nossa meta é crescer 30%. Quando diz que não está, que está ruim o mercado, está complicado o mercado, querido, eu digo que tem horas que é bom ser surdo. Eu não sei se o mercado está ruim ou está bom, eu sei o que eu estou fazendo. O dinheiro não sumiu, o dinheiro não foi queimado, ele está aqui. Tá, como é que tem inflação se as pessoas não queimaram o dinheiro? Ele pode ter trocado de mão. E você entende que a situação hoje se vende muito à vista. Então, quando a situação dessa de inflação, de Selic alta, todas as pessoas compram mais à vista e compravam antes. Então, troca os investimentos. Então, eu tenho que aproveitar essas oportunidades que tem também. Então, eu tenho que olhar o outro lado da economia, que estou falando algum problema que não é problema. Eu tenho que olhar o que dá para fazer. O cliente reclama, ele toda a vida reclamou. O cliente, quando está bem, reclama, quando está mal, reclama. O cliente vai reclamar sempre. Então, não adianta se o cliente está reclamando, todo mundo reclamando. Todo mundo reclamou a vida toda. Paulo, um aspecto que tu colocou agora e que eu escuto muito nos meus clientes, principalmente a grande maioria são clientes que estão em fase de crescimento, que são muito bem-sucedidos, né? A grande maioria diz assim, realmente a economia, o governo, a política, ela está sempre mudando, é bom para um, é ruim para outro, um enxerga o lado positivo, hoje a gente está nessa polarização, mas o que eu escuto dos grandes empresários que eu atendo é que isso não interfere na vida deles e eles têm essa capacidade de adaptação. E eu lembro que você foi uma das pessoas que repetiu isso para mim e você fala isso, inclusive, de uma maneira lúdica, né? Que o importante é você saber a direção do teu barco.
e com o vento você vai ajustando as velas, né? Vai se adaptando ao ambiente. Então, pensando nisso, assim, eu queria... A gente vai se aproximando para o final, a nossa conversa podia durar 2 dias aqui, porque a gente sabe disso, né? A gente gosta de te ouvir, dos teus ensinamentos, mas eu queria que tu falasse um pouquinho assim, quais foram os principais resultados que você viu lá na turbina de vendas e quais os desafios que você enxerga para o Grupo Eco7 de agora em diante? O desafio que a gente viu no turbina de vendas, Andreas, é muito esse consolidar, estabilizar a venda, ou seja, as pessoas entenderem que eu tenho que ter uma estratégia mínima, eu tenho que trabalhar o meu mínimo de venda para a partir daí eu crescer. E essa parte de organização, de terem se organizado diferente e essa ampliação de visão de realmente de que eu tenho que ver a minha profissão, a minha empresa com outros olhos, que eu não estava vendo até aí, né? Então isso foi para nós, grupo, foi muito rico essa informação. Tem que ter retomado de novo agora, se daqui retomar um trabalho, eu vou te convidar para fazer um sextou com o Andreas de novo lá. Ah, vamos fazer juntos então. O pessoal está precisando fazer de novo ali, né? Então foi muito, muito importante para a gente isso e me trouxe tranquilidade. Quando as pessoas se organizam, eles têm uma venda mais equilibrada, eles conseguem mais constância na venda deles. Então eu não tive preocupação de oscilação de venda. Então nossa venda oscilou muito pouco. Então a gente, mês após mês, nós tínhamos uma ascensão, tinha uma ascensão mês após mês e se estabilizou a partir de ter sido conscientizado dessa turbina de venda que você tão bem aplicou no grupo, eles se organizaram, planilharam, conseguiram ver onde estavam as falhas deles também. Então, quando o cara faz a planilha, ele faz um raio-x do seu próprio trabalho, ele pensa, tem falha aqui, tem falha aqui, tem falha lá, então ele conseguiu detectar as falhas que ele tinha e ele corrigiu isso. E estabilizou a própria venda dele, fez a venda dele crescer e ele estabilizou financeiramente também. Então, para nós foi fundamental isso aí, esse período todo. Né? E os desafios agora para a Eco7 nos próximos anos? Quais são os principais desafios que você enxerga do mercado? Quais são os planos? Fala um pouquinho do grupo aí, o que você está planejando? Olha, uma coisa que eu digo para você, sempre, Andreas, eu nunca busquei na minha vida facilidade, até porque eu não acredito. Eu sempre busquei oportunidade. Eu nunca pedi nunca pedi fardo leve, sempre pedi ombro forte. Né? Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que é possível. Porque a gente sabe disso que a gente vai crescer muito no mercado, é inevitável isso. Nós estamos agora inaugurando nossa empresa no Paraguai, está pronta, já vai começar a operar, começou a operar essa semana no Paraguai. Agora eu vou inaugurar uma filial nova, agora nossa lá em Ribeirão Preto, agora semana que vem, dia 24 e 25. Inauguramos nossa filial também em Sorriso. Estamos programando uma filial agora também em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então estamos trabalhando e estamos organizando para fazer uma filial também, começar uma empresa em Portugal, né, para começar a Europa por Portugal. Então, quando a gente acha que está tudo certo, querida, tem muito para fazer. Eu vou dizer, Andreas, o mundo ele é um mundo de oportunidade para a gente. E a gente busca a fatia do tamanho que a gente quer. O que eu posso dizer para você, querido, as pessoas estão embaixo da mesa brigando pelo farelo e ainda não cortaram o bolo que está em cima da mesa. Então, se você não sair debaixo da mesa, se você ficar ali brigando pelo farelo, você não vai vencer na vida. Então, sai debaixo da mesa, deixa o farelo e levanta a cabeça e olha para o bolo e corta a tua fatia. E o bolo é grande, a fatia é grande. Nós estamos num mundo e num momento de oportunidade de ficar milionário no Brasil ou em qualquer país do mundo. Eu só tenho que mudar meus holofotes do problema para encontrar a solução e parar de reclamar, levantar a cabeça e dizer assim, Deus, deixa comigo que eu vou fazer minha parte, tudo já fez. Então, nós somos oportunizados, não podemos reclamar mais de nada. A gente só tem que entender que depende da minha pessoa fazer. Tem dificuldade? Tem, sempre vai ter. Eu sempre ouvi isso aí, desde pequeno eu ouvi isso aí. Meu pai sempre dizia que isso é para os outros. E eu não entendia por que é para os outros. Se eu sou o filho de Deus, por que é para os outros? Então, eu fui buscar e eu entendi que era para mim também. Então, eu fui buscar isso aí. E uma coisa que eu vou dizer para você, querido, o que eu fiz na minha vida, que deu a maior mudança na minha vida, foi eu me isolei das pessoas tóxicas. Pessoas que passam o tempo todo reclamando e pessoas que são vítimas, que não são vítimas, ficam se vitimizando o tempo todo e o tempo todo reclamando. Essas pessoas tomam energia sua. Se você quer crescer, querido, visite de médico. Bom dia, boa tarde, estou indo. Essas pessoas tomam energia sua e vão te judiar demais. Então, queridos, te isola das pessoas tóxicas, te conecte com pessoas boas, te conecte com pessoas que querem crescer, pessoas de energia positiva, pessoas que têm vida, que querem viver. Te conecte com essas pessoas aqui.
sai do muro da lamentação, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Se eu chego na minha sala, começo a reclamar, eu digo, stop, aqui não é velório, tu veio para crescer ou tu veio para chorar. Se tu veio para crescer, estamos juntos, veio para chorar, paramos por aqui. Porque eu não estou afim de ficar ouvindo choradeira, se a pessoa tem oportunidade de fazer, gente. Então, larga o vitimismo, abandone o vitimismo e, cara, assuma a tua responsabilidade e faça diferença para você, para a tua família e para a sociedade. A gente tem que assumir essa responsabilidade, porque o que as pessoas pedem a vida toda é a oportunidade. Aí tem nas mãos, não sabe o que fazer. Elas sabem o que fazer. Elas apenas não querem o que fazer. Então, quem busca facilidade está no mundo errado. Que bacana te ouvir, Paulo. Essa positividade toda, eu sou testemunha lá no teu dia a dia, né, que isso é uma prática tua. Então, muito bom te ouvir. Bacana compartilhar conhecimento com quem está aí nos acompanhando no Turbina Cast, né? E se você também quer turbinar suas vendas, acompanhe lá no nosso perfil o nosso curso Turbina de Vendas online. Entre em contato com a nossa equipe, agende aí uma convenção com a sua equipe de vendas também e a gente também pode turbinar o seu negócio. Paulo, muito obrigado pela tua presença hoje, por ter compartilhado os teus conhecimentos aqui conosco. Eu tenho certeza que todos os empresários aí que estão nos acompanhando puderam tirar diversos insights aí. Na tua fala final, Eco7 no Paraguai, Eco7 em Portugal, em vários lugares do Brasil, aí muitos planos pela frente, só nos dão a certeza de que para quem trabalha, para quem se qualifica, para quem busca evoluir, o mundo é cheio de oportunidades, né? Muito obrigado, fica a tua palavra final, então. Obrigado a todos que nos acompanharam. Dá a tua mensagem final para nós, Paulo. Eu só quero dizer para você, assim, Andreas, que se todas as pessoas entendessem, quem tem empresa e tem venda, que contratar hoje uma empresa que nem a sua é um investimento e não é um gasto. Porque às vezes as pessoas, o santo de casa não faz milagre. E você vem entra na empresa, você transforma totalmente a empresa. Então a gente precisa entender que quem não investe não cresce. Investimento é necessário, investimento e venda é necessário. Então, eu agradecer muito a você pela oportunidade de estar com você aqui, André, especialmente pelo que você fez dentro da Eco7, que fez dentro do grupo Eco7, inclusive um pouquinho junto comigo da Composta também, que a Composta é a exceção. Essa já cresceu 200% esse ano, né, em faturamento, está de vento e popa, graças a Deus. Mas a gente coordena várias empresas ao mesmo tempo e tem tempo para tudo, gente. Eu não me apego e eu digo assim, uma coisa que eu vou finalizar para vocês daqui, queridos. Eu estabeleço um tempo de sofrimento para cada coisa. E dificilmente passa 5 minutos. Eu não fico sofrendo. Sei, deu problema, deu. Vou fazer o quê? Vamos resolver. E já vira a página e vamos seguir. Eu não fico me apegando, eu não vivo de passado, eu não fico lamentando o que deu errado ontem. Eu só agradeço a Deus a oportunidade, inclusive de ter errado ontem, para acertar hoje. Se a vida é daqui para frente, a minha vida não tem retrovisor. Minha vida é só daqui para frente, eu não quero olhar para trás, não quero sofrer com o passado. E eu tenho que aprender a criar menos expectativa quando é pessoas, para não me frustrar. As pessoas não têm que fazer o que eu acho que tem que fazer, elas são livres. Então, se eu crio muita expectativa, eu me frustro. Eu crio menos expectativa, eu não me frustro. Então, eu vivo melhor com as pessoas, com menos expectativas, mas mostrando o que elas são capazes de fazer e são capazes de transformar a sua própria vida, mas a decisão nunca vai ser minha. A decisão sempre vai ser dela. Então, muito obrigado, Paulo. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. Curta, compartilhe o nosso podcast aqui, que tem muita coisa boa para vocês. Até o próximo Turbina Cast.